Vamos então dar continuidade, né, à terceira e última videoaula de gimnosperma. Bora lá! E depois então de ter visto, né, a formação do gameta feminino, né, no estróbilo feminino, na pinha, depois de ter visto a formação do grão de pólen, né, na parte masculina, vamos dar continuidade ao estudo do ciclo de vida das gimnospermas. Formou então o cone masculino, vamos lá, cone masculino, que é feito composto de sacos polínicos, formou o pólen. E esse pólen foi dispersado pelo vento, anemofilia. Pólen é o gametófito jovem, feito principalmente de duas células, célula germinativa, célula vegetativa. Essas abinhas assim é para o pólen, é cheia de ar para o pólen flutuar no ar e ir mais rápido. Qual é a função do pólen? O pólen tem que chegar na parte feminina para fecundar, né, galera? Então, o pólen ele tem que chegar lá no cone feminino, nessa aberturinha aqui, que é chamada de micrópila. Vejam que a parte feminina, que está lá no cone feminino, que tem os óvulos dentro de cada óvulo formou o gametófito feminino, que formou a oosfera. E a oosfera, que é o gameta feminina, está lá esperando ser fecundada, gatona. Quando o pólen chega na parte feminina, ele vai se desenvolver no chamado tubo polínico. O tubo polínico é o gametófito masculino maduro, microprótalo ou prótalo. Então, qual que é a diferença do pólen para o tubo polínico? Pólen é o gametófito jovem. Tubo polínico é o gametófito maduro. Por que essa diferença? Porque no pólen ainda não tem formação dos gametas masculinos. Quem vai formar o gameta masculino é o tubo polínico. E aí, então, quem que forma o quê? A célula germinativa vai sofrer uma mitose e formar os dois gametas masculinos. Esses gametas masculinos, que agora a gente não tem mais chamados de anterozoide, esses dois gametas são chamados de núcleos espermáticos ou células espermáticas. A segunda célula vegetativa, a segunda célula, que é a célula vegetativa do pólen, ela vai continuar, porque é ela que força para formar o tubo polínico, para ele ficar compridinho desse jeito, para chegar lá na oosfera, porque a oosfera está lá dentro da garrafinha do arquegônio, ela está lá esperando ser fecundada. Então, aí a célula vegetativa forma o tubo polínico e depois se degenera. E aí ela morre, sobra só os dois gametas. E esses dois gametas, você vai falar assim, ai, nossa, Ana, mas não é um tubo polínico para uma oosfera? É. Bom, se tem dois gametas e dois gametas masculinos para um feminino, o que vai acontecer? Acontece que um degenera, um morre. Desses dois gametas masculinos, um morre e só o outro fecunda a oosfera. Vamos revisar tubo polínico? Bom, então vamos mais uma vez falar sobre o tubo polínico. Aqui, ó, era um grão de pólen e o grão de pólen tá aqui, né? Essa parte aqui, que vocês não estão vendo. Esse primeiro desenho da esquerda aqui, o grão de pólen já está dando origem ao tubo polínico. Então, vejo que o grão de pólen vai ter a célula germinativa e a célula vegetativa. A célula vegetativa, como eu falei para vocês no slide anterior, vai dar origem ao crescimento do tubo polínico, porque o grão de pólen se transforma no tubo polínico. Essa célula vegetativa, ela vai sofrer uma mitose, lembrando que tudo é N, tá, gente? Porque nós já estamos falando de gametófito. Então, se está falando de gametófito, é N. Essa célula vegetativa sofre uma mitose.
e forma os dois gametas masculinos, chamados de células espermáticas ou núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Bom, tirei minha câmera aqui, né? Então, vamos revisar aí pela última vez antes de começar a entender o ciclo fechadinho, bonitinho, né? Nós temos a parte feminina vai dar origem ao óvulo. À esquerda aí, esse óvulo, o óvulo maduro. O que é o óvulo maduro? Ele é pronto para receber o pólen, né? Ele vai ter que ter o gameta feminino, que é a oosfera. Ops, vocês sabem que minha coordenação não é boa, né, gente? A oosfera. Então, ela tem essa aberturinha. O pólen, ele vai ser enviado pelo vento, lá pela parte masculina. Quem faz o pólen é a parte masculina. E ele vai grudar aqui na abertura. Esse pólen vai começar a crescer e formar o tubo polínico. Esse tubo polínico vai dar origem a dois gametas masculinos, chamados de células espermáticas ou núcleos espermáticos. Desses dois gametas, um degenera, morre. Sobra o segundo. Então, esse segundo gameta masculino, que sobrevive... Meu Deus, deixa eu apagar isso aqui. E olha que eu nem bebi, hein, gente? Esse segundo gameta masculino, ele vai fecundar uma oosfera. N com N, fecundou, formou um embriãozinho. Esse embriãozinho é o verdinho aqui, ó. Observe que a fecundação, olha a figura à esquerda aí em cima, tá acontecendo aqui, ó. Numa delas, né? Numa das oosferas. Cada pólen vai fecundar uma garrafinha dessa, tá? Então, observa que o embrião vai crescer dentro da estrutura feminina. E esse verdinho que eu tô fazendo aqui é o embrião. Vocês estão vendo que o embrião, ele vai crescer dentro do gametófito feminino, que aí ele passa a ser chamado de endosperma primário, que vai nutrir o embrião, porque o embrião está na forma de semente, né? Então, como ele tá dentro da semente, ele não faz fotossíntese, não faz nada. Então, ele precisa se manter vivo. Ele se mantém vivo se alimentando desse gametófito. Aí, nós vamos ver mais para frente também, uma revisão. O que eu quero que vocês vejam, que a semente... Deixa eu até pegar outra cor. A semente, que é essa estrutura que vocês estão vendo, surgiu de quem? Do óvulo fecundado. Então, a gente fala que a semente é o óvulo fecundado, porque o embrião vai crescer dentro do óvulo. E aí, quando forma o embrião, eu não chamo mais de óvulo, eu chamo de semente. E aí, dispersa a semente cai e forma novamente o esporófito, já que o embrião, lembra, é 2N. Fantástico, não é? Bom, esse aqui é o ciclo de vida da araucária. Lembra que é uma planta dioica, tem a planta árvore masculina, feminina aqui em cima, e a masculina embaixo. Ai, gente do céu. Ai, coordenação passou longe da minha pessoa. Deixa eu tentar apagar aqui. Isso. Tem a árvore masculina e a árvore feminina. E esse ciclo de vida eu tirei de um livro didático do Sistema Anglo, que eu gosto bastante dele, e ele está disponível aqui embaixo, se vocês tiverem condições de imprimir e deixar no caderno. Se não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, pode pegar o livro didático, que eu também vou mostrar para vocês. Então, ficou confuso? É muita coisa, Ana? Vamos recapitular, então? Vamos começar pela parte feminina, aqui em cima. Então, a árvore feminina, que é aqui mais alta, a parte feminina, vai produzir estróbilo, ou seja, cone feminino. Cone feminino vai ter as folhas férteis, que vão formar o quê? O megasporângio, que é o óvulo. Ó. Megasporângio, óvulo. Dentro desse óvulo existe uma única célula 2N chamada de célula mãe.
essa célula-mãe sofre meiose e produz 4 células N. Dessas 4, 3 degenera, só sobra uma, que é esse megásporo funcional. Esse megásporo sofre várias mitoses. Deixa eu pôr um E aqui, ó. E várias mitoses aqui dentro. E aí, esse megásporo, ele vai dar origem ao gametófito feminino. E gametófito feminino dá origem ao arquegônio, que é o gametângio, que vai dar origem à oosfera. Quando a oosfera ela é formada, a parte feminina está pronta para receber quem? Para receber o pólen. Então, nós vamos ver como forma o pólen. Voltamos lá. Parte masculina, árvore masculina, tem estróbilo, cone masculino. Tem folhas férteis e vai ter o saco polínico, que é o microsporângio. O microsporângio vai produzir esporos masculinos, chamados de micrósporos, 2N, que sofrem meiose, que nada degenera. Todos eles viram micrósporos funcionais, esporos masculinos funcionais. Esses esporos masculinos funcionais vão dar origem ao grão de pólen, que é o gametófito jovem. Gametófito jovem sofre, então vai ser liberado, olha aqui, num processo da polinização. Como que o pólen chega na aberturinha aqui do feminino? Chega pelo vento, anemofilia. E o pólen, então, vai formar o tubo polínico. O tubo polínico, então, tem 2 gametas masculinos, que são chamados de núcleos gaméticos, tá? E aí vai acontecer a fecundação de um desses núcleos. Então, tem 2, ok? 2 gametas masculinos. Desses 2 gametas masculinos, um degenera, sobra só um. Esse único fecunda a oosfera. N com N vai formar um zigoto 2N. E aí nós temos aqui o zigoto 2N. Esse zigotinho vai dar origem a um embrião. Esse embrião não está crescendo dentro do gametófito. Esse gametófito que o embrião cresce é chamado agora de endosperma. Por que é endosperma? Endosperma é o tecido de nutrição. Embrião é a plantinha pequenininha que vai se desenvolver. Até ela se desenvolver, até criar raiz, caule, folha, ela precisa ser nutrida, senão ela morre. Então, esse endosperma, que era o gametófito, ele vai começar a nutrir o embrião. Essa estruturinha aqui que vocês estão vendo do embrião com o endosperma, que era o gametófito, é a semente, o pinhão. Aí essa semente cai no solo, germina e pode dar origem tanto à planta feminina quanto à planta masculina. E aqui está o ciclo de vida do livro didático de vocês, que também tem aí embaixo para vocês estudarem. E é bem legal esse ciclo, porque ele relata um por um, ele explica direitinho o ciclo de vida, tá? Para vocês estudarem. A única diferença é que aqui é do pinus, que é uma mesma planta, que tem a parte feminina em cima e a parte masculina embaixo, ou vice-versa. Mas numa mesma planta tem a parte masculina e feminina. A semente. O que é a semente, então? Em verde aqui, nós temos o embrião, que ele é fruto, então, da união de um gameta masculino com a oosfera. O que acontece com o outro gameta masculino? Degenera, morre. Por que eu estou enfatizando isso? Porque na angiosperma isso não vai acontecer. Nós vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Esse embrião, ele cresce dentro dessa estrutura amarela, que era o gametófito feminino, ó, megaprótalo. Com a formação do embrião, eu não chamo mais de gametófito feminino. Eu posso ser chamado de endosperma primário, mesma coisa, endosperma. Qual que é a função desse endosperma? Nutrir o embriãozinho que está ali. Aí ele tem uma casquinha de proteção e aí eu tenho então a famosa semente.
Então, após a fecundação, o gametófito feminino, o megapróton, forma o endosperma, que a função é acumular reserva, tecido de nutrição. O óvulo fecundado, isso aqui, gente, que vocês estão vendo, era o óvulo, né? O óvulo fecundado vai dar origem à semente, que não está protegida pelo fruto, não tem formação de fruto. Então, quem come pinhão, quando o pinhão está um pouquinho mais maduro, você já vai ver o embrião certinho aqui dentro, dá para ver, né? Se eu tivesse levado aí na sala, iria dar para ver também. A gente corta, dá para ver o embriãozinho certinho. Quem come o pinhão, está comendo o gametófito feminino, né? Junto com o embrião. Ou seja, está comendo o endosperma, o tecido de nutrição. Então, o óvulo que foi fecundado forma a semente. Conclusão, então, desta aula: a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido. O nadar dos anterozoides foi substituído pelo crescimento do tubo polínico e gimnosperma não tem fruto. Não tem fruto porque não tem ovário. Vocês vão ver isso em angiosperma. Ela tem óvulo. Óvulo dá origem à semente. Ovário dá origem a fruto. Se ela não tem ovário, ela não tem fruto. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.